Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analyse e na aula de hoje eu vou te ensinar como rodar a análise de Q² utilizando o software IR. Sem mais delongas, bora para a aula! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre análise de Q² no software IR. A análise de Q² ela é bem simples de ser realizada no software IR, mas é legal, né? Vocês verem aqui como que é o resultado, como que monta uma tabela de contingência, né? Porque são dados que serão importantes aí dentro do seu artigo científico ou na sua apresentação dentro de uma empresa, né? Porque você também pode utilizar. E até em empresa, essa análise pode ajudar muito, porque tem muita gente que monta experimento dentro de empresa com apenas uma repetição. E aí não dá para rodar as análises de variância, por exemplo, teste de comparação de média. E aí o teste de quadrado vem como uma grande sugestão aí de análise para você que tem um experimento, né, que não tem como rodar análises mais complexas. Ok? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, gente, é ler um arquivo. E aqui eu vou pegar um arquivinho da internet, tá bom? Vocês sabem muito bem como ler arquivo do computador de vocês. Então, aqui hoje eu vou pegar um arquivinho que está na internet, nesse site aqui, né? Vou ler o arquivo de dados e vamos ver como que ele está estruturado. Então, esse arquivo de dados ele tem 3 colunas. Ele tem um ID, né? Ele tem o tratamento, se foi tratado ou não. E ele tem, né, vamos dizer, o melhoramento, né, se melhorou ou não melhorou com o tratamento aplicado. Esses dados têm 105 observações, né, 3 variáveis no caso. É um dado que a gente vê que não tem repetição, né, ou pelo menos a gente não... Provavelmente foram pessoas, né, que foram medidas, então é muito comum. Faz o tratamento em pessoas tratadas, pessoas não tratadas, pessoas que melhoraram e pessoas que não melhoraram, né, independente de ter tratado ou não. Isso é muito comum na medicina, esse tipo de análise. Então, pessoal, como que gera a matriz de contingência, né? Contingência. Vou colocar aqui. Bom, é muito fácil, tá? Vocês vão utilizar a função table. Table, você vai colocar a primeira coluna, né, tratamento, aqui no caso que a gente escolheu, e a segunda coluna, improvement. E aí você vai gerar a tabela. Lembrando que a tabela de contingência ela é dupla entrada. Não dá para colocar 3, 4 entradas não, tá, gente? É dupla entrada. Então, uma coluna e outra coluna. A ordem, tanto faz. É aquilo que você achar que deve ficar na linha e deve ficar na coluna, tá bom? Mas sempre dupla entrada. Porque essa função table você pode colocar mais entradas, 3, 4, tanto que você quiser. Mas não vai caracterizar uma tabela de contingência, nesse caso, para rodar um teste Q², tá bom? Então vamos montar aqui a nossa tabelinha. Então nós temos aqui, ó, vamos lá. Não tratados que melhoraram, 26. Não tratados que não melhoraram, 29. Tratados que melhoraram, 35. Tratados que não melhoraram, 15. Ok? Então, provavelmente, quem está falando de uma doença, por exemplo, poderia ser Covid, né? Há pessoas que não foram vacinadas e melhoraram, 26. Pessoas que não foram vacinadas e não melhoraram, 29. Vocês provavelmente morreram, né? Pessoas tratadas que melhoraram, 35. Vacinados. Pessoas tratadas que não melhoraram, né? 15, no caso. Tá? Aqui a gente está trazendo um exemplo bem simples, né? A gente está aí na época de Covid, falando muito sobre isso. Acho que assim fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui, pessoal, eu só fiz o print dessa tabela na tela, mas você pode salvar como resultado também. Vou colocar aqui, ó, tabela cont. Ok? Que aí você sabe que é de contingência. Recebe aqui. E aí você salva ela. Vai estar salvo aqui num arquivinho. E você pode salvar essa tabela. Vou até salvar aqui os resultados, ó. Daqui a pouco eu vou te ensinar a salvar. Eu primeiro vou rodar o teste Q², depois a gente salva, tá bom? E aí fica melhor.
Então aqui está a tabelinha de contingência para você colocar aí no seu artigo científico, na sua apresentação. E aí, como que a gente faz o teste de quadrado? Bom, vocês já aprenderam, né, nas aulas teóricas. Quem não assistiu a aula teórica de teste de quadrado, vai lá e assiste, porque está muito legal, né? São 2 aulas, uma te ensinando a fazer um teste para esse tipo de tabela, que é o 2×2, e outro ensinando a fazer o 2×n, tá bom? Então, vale a pena você dar uma olhadinha lá. Bom, a gente tem uma função chamada quisk.test, que roda o teste de quadrado. E essa função ela tem aí os argumentos. Você coloca a sua primeira coluna, no nosso caso aqui, tratamento. A segunda coluna, improvement, no nosso caso. Mais uma vez, gente, a ordem das colunas não importa, tá? Só tem que pôr as 2, mas a ordem tanto faz para o teste, não vai fazer diferença nenhuma. E aqui tem correct, que a gente colocou igual a false, então não vai haver nenhum tipo de correção, tá bom? Lembra que nós temos aquelas correções, correção de ads, que nós falamos lá na aula teórica. Tem outras correções que a gente chegou, nem comentou, tá? Então, se você não, mais uma vez, se você não entende disso, volta lá na aula teórica e veja as 2 aulas, tá bom? Então aqui a gente vai rodar o teste de quadrado. Rodei aqui o teste. Vamos olhar aqui o resultado. Então, o resultado que importa pra gente é o p-valor, tá, pessoal? Então, se o p-valor ele é menor do que 0,05, significa que nós vamos rejeitar a hipótese H0, e no caso a hipótese H0 é que todas as classes aconteçam, né, da mesma forma. Ou seja, no nosso caso aqui, cada classe aconteceria 25%, né? 25, 25, 25 e 25. Aqui a gente vê que isso não ocorre, ou seja, realmente existe uma diferença quando a pessoa é tratada. Existe uma probabilidade muito maior dela melhorar do que se ela for não tratada. Okay? Então o tratamento aqui melhorou muito, né, a condição para essa doença. É o que a gente pode tirar aqui de conclusão, porque, né, o 35 é o maior número de todos. O teste de quadrado foi significativo, ou seja, significa que existe diferença, né, entre esse 35 e esse 15. Isso não é ao acaso, não é igual, né, 25, 25%. Então, isso é bem legal aí pra gente, tá? E aí, como eu disse, a gente pode salvar os resultados utilizando a função capture.output, onde eu coloquei aqui o arquivinho que eu quero salvar, os resultados, e o file, né, é onde a gente vai salvar. Então você tem que colocar o caminho. Essa função capture.output, pessoal, mesmo que você utilize o setwd lá em cima, ela costuma não funcionar. Você tem que colocar o caminho aqui dentro. Não sei por que ela, né, trabalha desse jeito, mas é melhor você colocar. E aí aqui no final você tem que colocar o nome do arquivo, né? / eu vou salvar como resultados.txt, ok? Aí eu vou ensinar vocês a fazerem uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou pegar aqui o resultados, tá? Eu vou criar um arquivo, eu vou chamar de resultados final, tá? Só para não confundir vocês. E aí eu vou criar uma lista, gente, list. E aí, para eu não ter que salvar um monte de coisa, eu vou colocar tudo dentro de uma lista só. Vou colocar a tabela de contingência e os resultados. Olha que legal que vai ficar, ó. Olha como é que fica o arquivinho, gente. Eu tenho aqui a tabela de contingência e tenho o teste de quadrado. Eu não sei se eu consigo colocar nome, deixa eu ver. Tabela de contingência igual. Deixa eu ver se dá. Deve ficar bem legal. Teste de quadrado igual. Vamos ver. Vamos ver como é que ficou aqui a nossa lista. Olha que legal. Tabela de contingência, teste de quadrado. Agora você pega, em vez de salvar o resultado, a gente vai salvar o resultado final. Que aí você já vai ter todos os resultados. Salvei. Vou lá na minha pasta. A gente vai vir aqui, ó.
Tá lá na pasta do nosso curso Análise de Dados do Conceito à Prática, ok? E tá aqui, resultados. Né? Tudo salvo. Você pode copiar isso aqui e já colocar como resultado aí no seu artigo. Muito bacana, né? Muito legal mesmo. Como fazer, como eu disse, é simples, não tem muito segredo, não tem inventar alguma coisa mirabolante, não. Teste quadrado é super simples, é uma análise que você faz assim, com questão de segundos, né? Para rodar essa análise dentro do R, seu arquivo já está estruturado, questão de segundos para você fazer. Vamos fazer um segundo exemplo com o arquivinho mtcars. Esse arquivinho já é da base do R, né? Para ler arquivos da base do R, a gente usa a função data, tá? Quando eu coloco data de mtcars, ele já carrega esse arquivinho pra gente. Eu vou salvar ele em dados 2. E esse arquivinho aqui, muito provavelmente vocês já viram eles nas minhas aulas ou em outras aulas, né? É um arquivo que a gente usa muito porque ele é legal, assim. Ele traz um monte de informação sobre os carros. E aqui ele tem os carros. Mas esses carros não se repetem, então não dá pra gente fazer grandes análises, né, com eles. E aí a gente vai gerar aqui uma tabela de contingência. Como eu disse, a gente só pode ter duas entradas, onde nós vamos ter a coluna carb, que está aqui, né, e a coluna cilindro, né, número de cilindros aí, tem um motor. Então tá aqui, ó. Então nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6 e 8 carb, 4, 6 e 8 cilindros, né? Então essas são... Isso aqui, eu não sei se cabe de carburador, vocês que entendem mais de carro devem até saber, né, melhor do que eu em relação a essas variáveis. Então aqui nós temos, né, uma tabela de contingência também. Lembra que nós falamos que é possível fazer uma tabela que não seja apenas 2 por 2, dá para fazer maior, e na primeira aula do que quadrado a gente mostra lá que dá para fazer. Então essa daqui é a nossa tabela de contingência. Eu vou salvar ela também como resultado final aqui, para ficar mais bonitinho para vocês, tá? Vamos rodar o teste de Q quadrado. Só que agora, pessoal, a gente precisa colocar a correção, tá? Aquela correção de ATS, lembra? Porque nós temos muitos valores zero. Na verdade, aqui nós temos poucos valores. Se a gente for seguir a regra mesmo, a gente não pode nem rodar a análise de quadrado com tão poucos valores, tá? E vai rodar aqui só para vocês verem como que roda, tá? Mas você não pode, com pouquíssimos valores em cada classe, rodar. Quando é uma ou outra classe, tudo bem. Mas aqui todas as classes nossas têm pouquíssimos valores, ok? A gente vai rodar. Ó, ele dá até um warning aqui pra gente, né? Ok? Porque ele sabe, ó, tem pouquíssimos valores. Essa análise pode não estar correta, tá? Por isso que ele trouxe esse warning aqui pra gente. Deu significativo também, ou seja, realmente não segue, né, as classes. Tem classes que acontecem mais do que as outras, claro, a gente consegue ver isso, mas a quantidade de dados é muito pequena. E ele mesmo coloca aqui, ó, Q quadrado, a aproximação de Q quadrado pode estar incorreta. Tome cuidado, tá? Aí nós vamos aqui criar a nossa lista novamente, ok? Salvar aqui como resultado final. Peraí que eu fiz errado aqui. Só um instante, vamos corrigir, né? Não tem problema. A matriz de contingência, o nome dela é tabela cont, não é resultado final. Salvar ela de novo, resultado, agora sim, resultado final. Então, pessoal, vamos salvar aqui primeiro e aí eu explico para vocês. Então tá aqui o resultado final, ok? E a gente vai salvar, né, vou salvar como resultado 2, né? Porque senão eu vou salvar em cima do outro resultado, vou salvar como resultado 2. Salvou. Tá aqui, ó, resultado 2. Opa, esqueci de trocar o nome, né? Para salvar aqui, eu quero salvar o resultado final. Não tem problema. Ali salvou só os resultados, né? A gente salva aqui o resultado final. Ele vai pedir aqui para atualizar, eu já atualizo, pronto.
Aqui a tabela de contingência. Como eu disse, gente, né, o R não é bom para essa questão de ler acento, né? A gente sempre fala. Aqui você vê que leu errado, não tem jeito. Então até vale a pena a gente tirar, na verdade, né? Deixa 100. Deixa 100 aqui. E aí não tem esse problema de ficar feio, né? Com um acento aí, ele cria um monte de caractere especial. Que é isso, gente. O R é em inglês. No inglês não tem essas coisas, então fica muito difícil para o R, né, entender o que você quer dizer. Então essa é a análise de quadrado, gente. Muito simples, né? Não tem muito segredo, mas tomar cuidado com esses detalhes. Se você tem muita pouca informação, infelizmente até a análise de quadrado para você é complicado. Porque a análise de quadrado é muito boa para experimentos grandes, né? Experimentos maiores, que não tem repetição. Aí que quadrado fica bem legal a análise. Agora, se o seu experimento não tem repetição e é pequenininho ainda, aí nem o pi quadrado consegue resolver a sua questão, né, a sua análise ali. Aí você vai ter que ficar mesmo na estatística descritiva, não tem como avançar, tá? Infelizmente. Eu sei que muita gente fica um pouco chateada em relação a isso, mas é o que nós temos aí em relação à estatística, tá? Com pouquíssimas informações, não tem como fazer grandes análises estatísticas, tá bom? Então na aula de hoje é isso e vejo você na próxima aula. Até mais!